Meu nome é Isabela e tenho 30 anos. Crescendo, não demorou muito para eu perceber que na minha família, o amor e a atenção não eram distribuídos de forma igual. Desde o momento em que minha irmã mais nova, Doris, nasceu, parecia que toda a casa começou a girar em torno dela. Ela era a criança de ouro, com seu sorriso encantador, a risada doce, a princesinha perfeita que todos adoravam. Eu estava lá e lembro vividamente do meu 5º aniversário. Eu tinha pedido um kit de ciências, animada para explorar os mistérios do mundo. Quando o dia chegou, desembrulhei meu presente com as mãos trêmulas, apenas para encontrar um vestido rosa cheio de babados. Minha mãe Marta bateu palmas de alegria. Agora você pode ficar tão bonita quanto a Doris, disse ela, sem perceber como minha empolgação se transformou em pura decepção. Albert, meu pai, mal me lançou um olhar antes de voltar toda a sua atenção para Doris, que rodopiava em seu vestido combinando, parecendo uma pequena bailarina. Esse padrão virou a regra na minha vida. Sempre que Doris conquistava algo, mesmo que fosse apenas recitar um poema ou ganhar um concurso simples de arte, nossos pais faziam uma grande festa, compravam presentes e espalhavam fotos dela pela casa inteira. Quando eu ganhei o primeiro lugar na Feira Estadual de Ciências, aos 12 anos, recebi apenas um bom trabalho dito sem entusiasmo, antes que a conversa logo voltasse para o próximo recital de dança da Doris. Na escola, me refugiei nos livros e nos projetos de ciência, buscando a validação que nunca encontrei em casa. Cada certificado, cada medalha, cada reconhecimento que eu conquistava, acumulava poeira em um canto esquecido da sala de estar, enquanto os troféus de dança da Doris brilhavam orgulhosamente na estante principal. Aprendi cedo que, aos olhos dos meus pais, o amor era condicional e eu simplesmente não atendia às condições. Doris era a filha dos sonhos que eles sempre quiseram, charmosa, alegre, perfeita para exibir aos vizinhos. Eu era a sombra estranha, introspectiva, sempre muito quieta, muito séria, muito invisível. Ainda assim, nunca desisti. Dentro de mim, um fogo queimava, uma crença teimosa e inabalável de que um dia eu provaria meu valor. Não pelos aplausos deles, não pelo amor deles, mas por mim mesma. E esse dia chegaria mais cedo do que qualquer um poderia imaginar. O dia em que fui para a faculdade foi meu primeiro verdadeiro gosto de liberdade. Ainda me lembro de ficar parada na porta, malas prontas e coração acelerado, enquanto Albert me deu um aceno distraído e Marta disse: "Não perca muito tempo com livros, viu? Logo vai precisar sossegar." Eu os ignorei. A faculdade foi uma revelação. Nas salas de aula e nos laboratórios, eu deixei de ser invisível. Minha paixão por bioquímica e ciências ambientais não era vista como estranha. Era respeitada. Pela primeira vez, minha dedicação abriu portas em vez de fechá-las. Bolsas de estudo e estágios. Bolsas de estudo. Eu aproveitei todas as oportunidades que apareceram e agarrei cada uma delas com as 2 mãos. Enquanto outros alunos passavam os fins de semana em festas, eu passava os meus em laboratórios de pesquisa e bibliotecas. Todo o meu esforço valeu a pena quando me formei como a melhor aluna da minha turma, garantindo uma vaga em uma prestigiada empresa de biotecnologia antes mesmo de receber meu diploma. O salário não era absurdo, mas era o suficiente. Suficiente para começar a construir a vida que eu sempre sonhei, uma vida onde eu não precisasse me diminuir para caber nas expectativas de outra pessoa. Vivi de forma simples, economizando cada bônus, cada aumento, cada centavo extra. Não gastava dinheiro com roupas de grife, carros de luxo ou viagens extravagantes. Eu tinha um objetivo claro: independência. Ter minha própria casa. Aos 29 anos, depois de anos de sacrifícios e disciplina, finalmente consegui. Comprei uma linda casa de 2 quartos por $450 mil, em um bairro tranquilo e charmoso. Não era enorme, mas era perfeita: uma cozinha moderna, uma sala de estar aconchegante, um pequeno jardim nos fundos onde eu me imaginava lendo livros em tardes ensolaradas. Cada canto daquela casa representava um pedaço de mim, minhas lutas, minhas conquistas, meus sonhos. Quando contei aos meus pais sobre a compra, esperava talvez ingenuamente ver um lampejo de orgulho em seus olhos. Mas, como sempre, eles mal reagiram. Marta quase não demonstrou interesse, mais preocupada em me contar que Doris havia vencido um concurso de beleza local. Albert me deu um meio sorriso e murmurou: "Uma casa grande para uma pessoa só, não acha?" Suas palavras doeram, mas não o suficiente para apagar a minha felicidade. Pela primeira vez, eu não estava buscando a aprovação deles. Eu tinha construído essa vida para mim, e nada do que eles pensassem poderia me tirar isso. Ou pelo menos, era o que eu acreditava.
O casamento de Doris era o grande evento da família há meses. Marta havia se lançado em modo planejadora de eventos total, obcecada com cada pequeno detalhe, as flores, o buffet, as provas do vestido. Albert, orgulhoso, estava ao lado dela, pronto para apresentar sua filha perfeita ao mundo. Eu compareci, é claro. Apesar de tudo, ainda acreditava na importância de estar presente para os marcos familiares, mesmo que muitas vezes me sentisse uma estranha dentro da minha própria família. O local do casamento era deslumbrante, um salão elegante, decorado em tons de marfim e dourado. Cordões de luzes de fada brilhavam acima de nossas cabeças, e uma música suave preenchia o ambiente através de caixas de som escondidas. Os convidados murmuravam animadamente, riam, se misturavam, brindavam com taças de champanhe. Era como se todos estivessem encantados pela magia daquela noite. Enquanto eu me mantinha perto da mesa de bebidas, observando as celebrações, não pude evitar um sentimento agridoce. Não havia dúvidas, aquele dia era de Doris. Seu começo de conto de fadas, a realização da imagem perfeita que Albert e Marta sempre imaginaram. Peter, o noivo de Doris, parecia ser uma boa pessoa. Tinha um sorriso tímido, maneiras gentis e tratava todos com muito respeito. Em outra vida talvez eu até gostasse dele como cunhado. Dei a Doris um presente pensado com carinho, um medalhão vintage, com uma inscrição sobre novos começos e amor. Não era extravagante, mas era pessoal. Um pedaço do meu coração, oferecido em silêncio. Ninguém fez alarde, é claro. Era só eu, afinal. A cerimônia ainda não havia começado. Os convidados continuavam chegando, conversando, apreciando os aperitivos. Doris deslizava pelo salão, irradiando felicidade, seu vestido de cetim branco arrastando-se graciosamente atrás dela. Eu fiquei à margem, sorrindo quando necessário, misturando-me ao fundo como sempre fiz. Mas havia algo estranho no ar, uma tensão silenciosa, um desconforto sob a superfície. Notei um brilho diferente nos olhos de Marta toda vez que ela olhava na minha direção. Eu ainda não sabia, mas aquela noite, que deveria ser uma celebração, logo se transformaria em algo completamente diferente. Algo feio. Algo inesquecível. Eu estava perto da entrada tomando um copo de água com gás, quando vi Marta acenando para mim, com um sorriso exageradamente doce. Albert estava ao lado dela, com as mãos cruzadas atrás das costas, assumindo uma postura estranhamente formal. Querida, precisamos falar rapidinho, disse Marta, naquele tom meloso e cortante que sempre me dava um nó no estômago. Segui os dois alguns passos para longe da multidão, até um canto mais isolado do salão, onde a música parecia apenas um zumbido distante. Peter estava ali perto, conversando com sua família, sem perceber a tensão crescente ao nosso redor. Marta foi a primeira a se inclinar, sua voz baixa, mas urgente. Hoje é um dia tão especial para Doris. Tudo tem sido perfeito até agora, não é? Assenti devagar, sem saber onde aquilo ia dar. Albert pigarreou, trocando um olhar com Marta antes de falar. Há algo que sua mãe e eu estivemos pensando. Algo importante para o futuro dessa nova família. Endireitei a postura, sentindo um desconforto crescendo dentro de mim. Você tem aquela casa tão linda agora, disse Marta, os olhos brilhando não de carinho, mas de cálculo. E você está solteira. Não precisa de todo aquele espaço. Pesquei, as palavras pesadas demorando a fazer sentido. Albert deu um passo à frente, sorrindo como se estivesse me oferecendo um grande presente. Achamos que seria o presente de casamento perfeito se você desse sua casa para a Doris e o Peter. Por um instante, o mundo pareceu parar. O tilintar dos copos, o riso suave dos convidados, tudo virou um zumbido distante. Você está falando sério? Perguntei, a voz firme apesar da incredulidade. Claro, respondeu Marta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. É seu dever como irmã. Família ajuda família. Minhas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo. Pensei nos anos de sacrifício, nas noites solitárias trabalhando horas extras, negando a mim mesma férias, luxos, até mesmo pequenos confortos. Tudo para conquistar aquela casa, minha realização. Balancei a cabeça devagar, sentindo o fogo crescer dentro de mim. Não. Eu disse com firmeza, eu não vou dar a minha casa para ninguém. O sorriso de Marta desapareceu. Seus olhos brilharam com algo mais sombrio, uma decepção que rapidamente se transformou em fúria. A mandíbula de Albert se contraiu. Antes que eu pudesse dar um passo para trás, antes que pudesse me preparar para a tempestade, Albert se moveu e tudo mudou. Sua mão se mexeu tão rápido que no início nem percebi o que ele estava fazendo.
Num movimento explosivo, ele agarrou o pesado suporte de metal da mesa de sobremesas próxima ao mesmo suporte elegante que minutos antes sustentava o bolo de noivado da Doris. Sem dizer uma palavra, sem o menor sinal de hesitação, ele o arremessou contra mim. O metal atingiu o lado da minha cabeça com um estalo nauseante. Uma explosão branca e quente de dor cegou minha visão por um instante. Cambaleei para trás, levando as mãos à cabeça, sentindo o sangue quente escorrer entre meus dedos. Suspiros de horror se espalharam pela sala. Pratos caíram no chão. Alguém gritou. Mal conseguia ouvir alguma coisa por cima do rugido nos meus ouvidos, mas vi os rostos em choque ao meu redor. Vi Marta correndo na minha direção não com preocupação, mas com um rosnado raivoso nos lábios. Sua pirralha egoísta e ingrata. Ela cuspiu, sua voz afiada como uma lâmina. Depois de tudo que fizemos por você, você ousa nos humilhar hoje, logo hoje? Tentei me manter de pé, a visão turva, o chão girando sob meus pés. Ao redor, convidados sacavam seus celulares, alguns filmavam, outros apenas olhavam em estado de choque. E ainda assim, no meio daquele caos, Doris ficou imóvel no altar improvisado, o vestido branco brilhando sob as luzes, a boca entreaberta em descrença silenciosa. Peter, do outro lado do salão, já se movia, abrindo caminho pela multidão em minha direção. Antes que ele pudesse me alcançar, uma voz masculina ecoou, firme e decidida. Estou chamando a polícia. Era Eric, eu o reconheci vagamente de apresentações anteriores. Ele já discava, falando rapidamente ao telefone. Marta tentou se lançar sobre mim novamente, cuspindo palavras cheias de veneno, mas Peter chegou a tempo, colocando-se entre nós. Fique longe dela, rosnou Peter, sua voz firme e feroz, tão diferente da sua habitual gentileza. O sangue continuava escorrendo pela lateral do meu rosto, manchando o chão branco e imaculado. O casamento de conto de fadas estava se transformando em um pesadelo. Em poucos minutos, o som de sirenes cortou o ar da noite. Luzes vermelhas e azuis piscavam contra as paredes de vidro do salão. Os paramédicos chegaram primeiro, gentis, enquanto me levavam para longe do caos, pressionando uma gaze contra o ferimento na minha cabeça. Atrás de mim, ouvi o clique frio de algemas. Albert Reynolds anunciou severamente um dos policiais. Você está preso por agressão e lesão corporal. Outro policial virou-se para Marta, que ainda gritava palavrões, descontrolada. A senhora também, disse ele friamente, puxando suas mãos para trás e algemando-as. O mundo ficou ainda mais turvo enquanto os paramédicos me conduziam até a ambulância. Eu não sabia dizer se era pelo ferimento ou pelo desgosto, mas uma coisa era certa. Não havia mais como voltar atrás. A cena do lado de fora do salão de casamento era um borrão de luzes piscando, murmúrios ansiosos e passos apressados. Enquanto os paramédicos me acomodavam em uma maca, pedaços de conversas chegavam até meus ouvidos, misturados ao som das sirenes. Você viu? Ele acertou ela com o suporte do bolo. Eu gravei tudo, tá tudo no vídeo. Inacreditável, no casamento da própria filha. Os paramédicos agiram rapidamente, enfaixando minha cabeça, checando meus sinais vitais e garantindo que eu permanecesse consciente. Eu conseguia ver Eric próximo dali, ainda conversando com um policial enquanto mostrava a gravação que tinha feito no celular. Outra convidada, uma mulher que eu mal conhecia, se aproximou hesitante, segurando o telefone nas mãos. Eu também gravei, disse ela com a voz trêmula. Se quiser, pode ficar com a minha cópia. Em poucos minutos, vários convidados estavam oferecendo suas gravações, os rostos marcados pela indignação e desgosto. Os policiais recolheram as evidências de forma metódica, anotando depoimentos e garantindo que cada detalhe da cena fosse documentado. Marta e Albert estavam sentados na calçada, algemados, suas expressões carregadas de fúria e vergonha. Marta ainda murmurava insultos baixos enquanto Albert permanecia em silêncio, encarando o chão, a mandíbula cerrada. Peter se manteve ao meu lado o tempo todo, incapaz de esconder a tensão que emanava dele. Suas mãos se fechavam e se abriam repetidamente, e a dor estampava seu rosto. Isso deveria ser um casamento, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Como eles puderam transformar tudo nisso? Um dos policiais se aproximou de mim com cuidado. Senhorita Reynolds, vamos precisar do seu depoimento completo assim que estiver melhor. Por enquanto, estamos tratando o caso como agressão criminosa, considerando a gravidade do ataque e o número de testemunhas oculares. Assenti, fraca, sentindo a dor latejar com cada batida do meu coração.
Enquanto me colocavam dentro da ambulância, vi Doris parada na entrada do salão. Seu vestido de noiva ainda estava perfeito, mas seu rosto estava desfeito em desespero. Os pais de Peter estavam ao lado dela, de braços cruzados e expressões carregadas de fúria e repulsa. Eu podia ver as rachaduras começando a se formar, as consequências já se desenrolavam diante dos olhos de todos. Quando as portas da ambulância se fecharam atrás de mim, isolando-me do caos, uma certeza me atingiu. Aquilo não era apenas o fim de um casamento, era o começo de um acerto de contas. Enquanto a ambulância avançava pelas ruas, me levando para o hospital, a destruição que eu deixara para trás no salão continuava a se espalhar. Dentro do local, a atmosfera antes alegre e mágica azedara de vez. Os convidados murmuravam em pequenos grupos, alguns recolhendo seus pertences em silêncio, outros balançando a cabeça em incredulidade. Ninguém mais dançava. Ninguém mais sorria. O senhor e a senhora Lawrence, pais de Peter, estavam agora diante de Doris e do que restava de sua família, seus rostos marcados pela decepção e pela indignação. E aquela seria apenas a primeira de muitas ruínas a virem à tona. Isso é imperdoável, disse o senhor Lawrence, sua voz ecoando pela sala agora silenciosa. Não vamos amarrar nossa família a uma que tolera violência e crueldade. A senhora Lawrence assentiu com um movimento brusco da cabeça, os lábios comprimidos em uma linha dura e sombria. Nós confiamos em você, ela disse, a voz trêmula de raiva contida. Aceitamos esse noivado porque acreditamos no amor de Peter por você, mas depois do que testemunhamos hoje, não haverá casamento, nem agora, nem nunca. Doris, ainda com seu vestido de noiva impecável, engasgou com um soluço, as lágrimas enchendo seus olhos. Por favor, ela sussurrou, estendendo a mão num gesto desesperado. Mas a senhora Lawrence deu um passo para trás, como se tivesse sido tocada pelo fogo. Isso não é apenas sobre hoje, continuou o senhor Lawrence, inabalável, é sobre o tipo de pessoas com quem você escolhe se cercar, sobre o tipo de família de onde você vem. Não vamos expor nosso filho a esse veneno. Com essas palavras, os pais de Peter se viraram e foram embora, deixando Doris parada, sozinha, quebrada e humilhada no meio do salão. Peter permaneceu de lado, assistindo tudo acontecer. Ele não discutiu, não tentou defender Doris. Quando seus olhos encontraram os dela, estavam cheios de amor, mas também de uma decepção profunda e arrependida. Aos poucos, os convidados começaram a sair, alguns murmurando condolências embaraçadas, outros simplesmente desviando o olhar e se afastando em silêncio. Em questão de minutos, o casamento que havia sido planejado por meses desmoronou em cinzas. Doris caiu em uma cadeira próxima, seu vestido de noiva se espalhando ao redor dela como uma flor murcha. Albert e Martha, algemados sob a custódia da polícia, não podiam fazer nada. Acorrentados, literalmente e figurativamente, pelas próprias ações. O casamento havia sido oficialmente cancelado de forma brutal e devastadora. E tudo remontava a uma verdade dolorosa, a crueldade deles, cultivada e escondida por tanto tempo, finalmente destruiu a imagem perfeita que tentaram construir com tanto esforço. O quarto do hospital era pequeno, mas tranquilo, um contraste gritante com o caos que eu havia deixado para trás. As luzes fluorescentes zumbiam suavemente no teto, e as enfermeiras se moviam de forma eficiente, verificando meus sinais vitais, suturando o ferimento em minha cabeça e depois o enfaixando cuidadosamente. Eu permaneci imóvel, cada parte do meu corpo doía, mas o peso no meu coração era ainda maior. Os médicos me informaram que eu havia sofrido uma concussão, mas, felizmente, não havia nenhuma fratura. Um pequeno milagre, disseram eles, considerando a força do golpe. Você teve sorte, foi o que repetiram. Mas não parecia sorte. Enquanto eu descansava, lutando entre a consciência e um sono superficial, ouvi a porta ranger devagar. Peter entrou. Seu rosto estava tenso de preocupação. Nas mãos, ele segurava um pequeno buquê de margaridas frescas simples, genuíno. Oi, ele disse suavemente, se aproximando da cama. Eu consegui forçar um pequeno sorriso. Você não precisava ter vindo. Eu queria, ele respondeu firme, eu precisava vir. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao meu lado, entrelaçando as mãos nervosamente. Por um longo momento, nenhum de nós disse uma palavra. O peso do que havia acontecido pairava pesado entre nós.
Eu sinto muito pelo que fizeram com você, Peter finalmente disse. Sua voz embargada, ligeiramente trêmula. Você não merecia nada disso. Nada. Lágrimas arderam nos cantos dos meus olhos, mas eu pisquei rapidamente, me recusando a deixá-las cair. Eu não queria mais chorar, não por eles. Peter respirou fundo, como se reunisse coragem. Eu conheço um bom advogado. O nome dele é Scott. É um amigo próximo. Se você quiser, eu acho que deveria apresentar uma queixa. Não apenas pelo que aconteceu hoje, mas por tudo que eles fizeram você suportar a vida inteira. Por um momento, hesitei. Tomar medidas legais contra os meus próprios pais. O pensamento se contorceu dentro de mim, amargo e doloroso. Mas então a imagem do rosto furioso de Marta surgiu em minha mente. O golpe brutal de Albert com o suporte de bolo. Os anos sendo tratada como se eu nunca fosse boa o suficiente. Algo dentro de mim endureceu. Eu quero fazer isso, eu disse, minha voz soando mais firme do que eu me sentia por dentro. Eu preciso fazer isso. Peter sorriu levemente, com orgulho. Bom, você merece justiça. Isabela, você merece algo melhor. Ele apertou minha mão gentilmente, oferecendo apoio silencioso. Pela primeira vez em muito tempo, eu não me senti sozinha. No final daquela semana, assim que os médicos me liberaram, Peter estava lá, me esperando. Ele ficou ao meu lado enquanto eu saía do hospital. Juntos, dirigimos diretamente para o escritório de Scott, prontos para dar o primeiro passo para recuperar minha vida. O escritório de Scott era acolhedor, decorado com prateleiras de madeira escura abarrotadas de livros jurídicos e certificados emoldurados nas paredes. Apesar da atmosfera reconfortante, minhas mãos tremiam levemente enquanto eu assinava os primeiros documentos. Isso não será fácil, Scott advertiu, deslizando delicadamente a papelada em minha direção. Mas, com as evidências que temos, os vídeos, os depoimentos das testemunhas, você tem um caso muito sólido. Peter sentou-se ao meu lado, sua presença forte e tranquilizadora. Olhei para o grosso arquivo sobre a mesa de Scott. Dentro estavam declarações juramentadas de convidados do casamento, relatórios médicos detalhando minha concussão e o ferimento na cabeça. O mais importante, várias gravações de vídeo nítidas da agressão, cada momento brutal capturado de maneira fria e inegável. Estou pronta, eu disse, minha voz calma e firme. Quero fazer isso. Scott assentiu, satisfeito. Vamos entrar com acusações de agressão física, abuso emocional e tentativa de coerção de propriedade. O histórico de comportamento deles fortalecerá ainda mais o caso, e vamos exigir tanto a responsabilização criminal quanto a indenização civil. Ouvir tudo isso exposto de forma tão formal fez meu estômago se revirar, mas também acendeu algo dentro de mim, resolução. Em poucos dias, o caso começou a avançar. As datas das audiências foram marcadas. As intimações foram enviadas. O processo de buscar justiça e finalmente me libertar deles havia começado. As testemunhas estavam preparadas. Quando o julgamento começou, a sala do tribunal ficou lotada. Amigos, parentes e até repórteres compareceram, atraídos pelo escândalo de uma filha que processava seus próprios pais. Albert e Marta sentaram-se rígidos na mesa dos réus, os rostos pálidos, tensos de raiva. Subi ao banco das testemunhas e contei minha história, a negligência durante a infância, o favoritismo, os anos de abuso emocional e, por fim, o ataque violento durante a cerimônia de casamento de Doris. Scott apresentou os vídeos ao júri. As imagens mostravam tudo. Albert agarrando o suporte metálico de bolo. O golpe brutal. Eu cambaleando, o sangue escorrendo. Os gritos de insultos de Marta. Convidados correndo para chamar a polícia. Cada segundo registrado era inegável. As testemunhas confirmaram o que os vídeos mostravam. Eric e vários outros depuseram sem hesitação, descrevendo não apenas o ataque, mas também o favoritismo e a crueldade que observaram ao longo dos anos. O advogado de Albert tentou argumentar que tudo não passava de um lapso momentâneo de julgamento, que as emoções estavam exaltadas, que havia sido apenas um mal-entendido. Mas as evidências eram fortes demais. A verdade era clara demais. O júri não demorou para chegar a um veredicto. O tribunal permaneceu em silêncio enquanto eles retornavam, seus rostos sombrios e decididos. Sentei-me à mesa da acusação, meu coração batendo descompassado dentro do peito. Peter estendeu a mão e apertou a minha suavemente, uma mensagem silenciosa: aconteça o que acontecer,
Você não está sozinha. As 4 palavras ressoaram pelo tribunal. Nós, o júri, consideramos os réus Albert Reynolds e Martha Reynolds culpados de todas as acusações. As palavras cortaram o ar pesado da sala como uma lâmina afiada. Os ombros de Albert cederam. Martha ofegou bruscamente, agarrando-se à borda da mesa em busca de apoio. Pela primeira vez, eles não conseguiram escapar das consequências. Não podiam inventar mentiras. Não podiam manipular a simpatia. A justiça estava acontecendo ali, diante de todos. A juíza Hamilton, uma mulher severa, de óculos afiados e voz ainda mais cortante, não perdeu tempo ao anunciar a sentença. À luz das provas esmagadoras apresentadas e considerando o dano emocional duradouro infligido à autora, condeno Albert Reynolds e Martha Reynolds a 8 anos de prisão estadual cada um, sem possibilidade de liberdade condicional antes de cumprirem, no mínimo, 6 anos. Um suspiro coletivo percorreu o tribunal. Mas a juíza não terminou. Além disso, ambos deverão pagar integralmente as despesas médicas da autora, os honorários advocatícios e os danos emocionais sofridos. Foi mais do que eu jamais ousei sonhar. Albert e Martha foram imediatamente algemados pelos oficiais de justiça, sendo levados sob custódia diante de todos, sem mais desculpas, sem mais escapatórias. As expressões deles eram uma mistura distorcida de choque e fúria. Enquanto eram levados, Albert virou rapidamente o olhar, procurando nos meus olhos qualquer traço de perdão. Ele não encontrou nenhum. Observei-os desaparecer pelas portas laterais do tribunal, engolidos pelo sistema de justiça que eles acreditaram, arrogantemente, que jamais os alcançaria. Quando o som do martelo da juíza ecoou, encerrando a audiência, uma enorme respiração que eu nem sabia que estava segurando escapou do meu peito. Estava acabado. Anos de negligência, crueldade e traição culminaram naquele momento. Pela primeira vez na vida, eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava livre. O sol brilhante da tarde beijou meu rosto quando saí pelas pesadas portas do tribunal. A brisa fresca trazendo consigo uma sensação de encerramento que eu jamais havia sentido. Em uma mão, eu segurava a papelada que comprovava que a justiça havia sido feita. Na outra, eu sentia o calor da possibilidade de um novo futuro. Peter estava esperando do lado de fora. Impecavelmente vestido em um terno azul marinho, ele sorria com esperança nos olhos. Sem dizer nada, ele caminhou até mim e, com delicadeza, afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Você conseguiu, ele disse, o orgulho iluminando seu olhar. Você se defendeu, você mudou sua vida. Eu não teria conseguido sozinha, sussurrei, sentindo minha garganta apertar de emoção. Peter balançou a cabeça devagar. Você sempre foi forte, Isabela. Só precisava de alguém que acreditasse em você, assim como eu acredito. Ele respirou fundo, e por um instante, o mundo pareceu parar ao nosso redor. Convidados e repórteres se agitavam à distância, mas naquele momento só existíamos nós dois. Peter então tirou uma pequena caixa de veludo do bolso. Minha respiração ficou presa. Eu sei que este não é exatamente um momento de conto de fadas, disse ele, com sinceridade, mas a vida real também é bela. E eu prefiro construir algo verdadeiro com você do que correr atrás de ilusões. Ele abriu a caixinha, revelando um anel de noivado delicado e discreto, exatamente o tipo que eu escolheria. Ajoelhando-se bem ali, nos degraus do tribunal, Peter perguntou: Isabela Reynolds, você quer se casar comigo? As lágrimas embaçaram minha visão enquanto 1000 emoções tomavam conta de mim: alegria, alívio, esperança, amor. A dor do passado ainda existia, mas já não me controlava. Eu tinha sobrevivido. Eu tinha me reerguido. E agora, diante de mim, havia um futuro que eu nunca pensei que seria possível. Sim, sussurrei, e depois, mais firme sim. O pequeno grupo ao redor explodiu em aplausos e gritos de comemoração. Peter deslizou o anel no meu dedo e eu o puxei para um abraço apertado, rindo e chorando ao mesmo tempo. Alguns meses depois, celebramos um casamento simples e lindo, cercados apenas por quem realmente se importava conosco. Sem grandes espetáculos, sem expectativas tóxicas, apenas amor, honestidade e esperança. Depois do casamento, Peter e eu nos mudamos para minha casa, nossa casa, a mesma casa de $450 mil pela qual eu tanto lutei para proteger. Cada parede, cada cômodo, cada detalhe daquele lar era um testemunho de resiliência,
coragem e novos começos. Pela primeira vez na minha vida, eu não estava apenas existindo. Eu estava verdadeiramente, profundamente, alegremente viva. Muito obrigada por acompanhar esta história completa. Se você gostou e quer ouvir mais jornadas poderosas e emocionantes, por favor, curta o vídeo, deixe um comentário para compartilhar seus pensamentos e se inscreva no canal para mais histórias incríveis toda semana. Seu apoio significa um mundo para nós e nos ajuda a trazer ainda mais conteúdo inspirador para você. Nos vemos na próxima história.